Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 19, versículo de número 30. Amém? Só o versículo de número 30. Os que puderem ficar de pé, vamos ficar de pé em nome de Jesus, em reverência à santa palavra de Deus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 19, versículo de número 30. Amém? Diz assim a palavra: quando Jesus tomou o vinagre, dizendo, bradou, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Mas pode sentar, bendizendo e enaltecendo o nome do Senhor. Meus irmãos, o texto está trazendo para nós um dos 7 clamores da cruz. Jesus bradou, está consumado. Lucas contou de outros gritos que Jesus deu na cruz. Marcos, Lucas também citaram outros gritos que Jesus fez questão de dizer quando estava pendurado no patíbulo da cruz. É importante nós lembrarmos por que Jesus foi para a cruz. Ora, havia uma dívida da humanidade por conta dos seus pecados, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e todo aquele que peca é digno de morte. Porém, Jesus, vendo a nossa condição, ele entendeu: eles não vão chegar ao céu, eles não terão condições de chegar ao lugar que o meu Pai tem preparado, o lugar onde eu vou reservar um lugar para eles. Ora, na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, Jesus não teria dito. E ele foi nos preparar um lugar, mas antes disso, meus irmãos, ele teve que experimentar tudo aquilo que a humanidade passava para compreender o quão é difícil para a criatura humana conseguir se manter firme diante daquilo que lhe sobrevém. Primeiro, meus irmãos, nós temos o mundo nos odeia, já dizia João. Segundo, nós temos um inimigo invisível, que é o adversário das nossas almas, que ele trabalha 24 horas diuturnamente para nos fazer cair. Temos também a vontade da nossa carne, que luta contra a vontade do Espírito Santo. E todos os dias travamos uma batalha para não cair, para não errar diante de Deus. Todos os dias temos uma dificuldade tremenda, que é vencer o nosso eu. Quando nós olhamos no tempo antigo, no Antigo Testamento, o povo de Deus lutou contra os gigazeus, os heveus, os jebuseus, os amorreus, os arameus. Tudo que era eu, eles lutaram contra. E se você fizer um resumo, um dos maiores inimigos que nós temos é o eu, é o ego, é a minha vontade, o meu jeito, a minha dura cerviz, a minha arrogância, a minha soberba, o meu orgulho, a minha prepotência. O eu atrapalha a gente de ter vitória com o Senhor. Quando nós descemos, como desceu Naamã, mergulhando na lama do Jordão, quebrando o orgulho, mergulhando e lançando fora o eu, o ego, nós conseguimos levantar curados. Ali, meus irmãos, a analogia é muito forte. O general poderoso Naamã, um homem renomado na guerra, tem que mergulhar na lama como se fosse um animal para ser curado da sua lepra, do seu mal. E ele tem o que fazer 7 vezes, para que todo orgulho, que toda vaidade caia por terra naquele ato. E ele ainda quis resistir, mas uma pessoa que o amava muito disse: olha, meu senhor, se fosse uma coisa difícil, o senhor não faria? Então faça como o profeta mandou. E a jovem que assim mandou o seu comandante fazer, foi usada por Deus para que ele não desistisse. Assim, meu irmão, deixa o Espírito Santo falar o teu coração, para quebrar o teu eu, o teu orgulho, a tua vaidade, que você consiga mergulhar, aleluia, diante do oceano das misericórdias de Deus. E ali, meus irmãos, vamos para o texto. Quando Jesus brada na cruz, está consumado, ele não está dizendo qualquer coisa, ele está falando do plano de salvação. Pois Deus nos amou o mundo de tal
tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. João 16:33 vai dizer o que para nós, né? Digo isso para que em mim tenhais paz, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já havia traçado um plano, e na cruz do Calvário Ele o consumou, Ele o realizou e o decretou. A morte não tinha forças para levá-lo, tanto que o escritor faz questão de mencionar que Ele bradou e rendeu o Espírito, que Ele se entregou, que Ele preparou, aleluia, aquela situação para redimir a humanidade. Observe que no mesmo dia em que Jesus é crucificado, Barrabás é libertado. Eu e você, os pecadores, sendo soltos para que o justo fosse condenado. Jesus, em outras palavras, está dizendo: humanidade, eu sou o justo pagando por vocês pecadores. Estou vos libertando das algemas do pecado. Estou vos libertando da condição pecaminosa em que vocês vivem. Então Jesus faz isto para nós como um ato simbólico da sua misericórdia, como um decreto do céu para se cumprir na terra e na eternidade. Por isso, meu irmão, seja grato àquilo que Jesus fez pela tua vida. Olha, um dos clamores que me chama a atenção é o clamor que Jesus diz lá em Lucas 23:34, que ele diz o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estavam gritando: crucificam. Alguns estavam até mesmo escarnecendo, zombando: se tu é rei, desce daí e salva a ti mesmo. Alguns estavam humilhando, mas não olharam para a inscrição que Pilatos deixou na cruz. Você lembra? Pilatos deixou uma inscrição em 3 idiomas da época. Deixou a inscrição por título de Henri Christian. Henri Cristo significa Rei dos Judeus. Rei, ele tem um rei, ele tem um império, ele tem sim um povo, tem súditos. Aleluia! É o único monarca que nasceu rei, cresceu rei, morreu como rei e ressuscitou como rei. Todos os outros se tornaram príncipes para depois virar rei. Ele é o único monarca que nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou e permanecerá como rei. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Ele intercede pelos homens, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem, Ele começa um ato de propiciação. Ele está se entregando em favor da vida daqueles que estavam zombando e escarnecendo da sua vida. Sabe o que é que eu vejo aqui? Eu e você quando falhamos, eu e você quando erramos. É como se a gente estivesse dizendo: crucifica, crucifica. É a mesma coisa, irmãos. Quando os nossos atos impensados, ou impulsionados pela carne, ou pela sedução, que é aquilo que a tentação oferece, quando nós cometemos tal ato, nós estamos dizendo: crucifica, crucifica, mata ele, não tem misericórdia, solta Barrabás. Porque, meus irmãos, o Senhor pediu o nosso perdão. Ele intercedeu ao Pai por nós. Por isso, Paulo vai dizer a Timóteo que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é quem foi fazer a mediação. Quem é que faz a mediação? Um mensageiro para pôr um termo de paz à guerra. Havia um conflito entre eu e o Senhor. Havia um conflito entre você e Deus. Havia um conflito tremendo, porque o nosso pecado fazia separação contra Deus, fazia inimizade contra Deus. Nós pecávamos contra o Senhor, mas Jesus resolveu, com os cravos das suas mãos, nos unir ao Senhor e reconciliou a mim e a você com Ele mesmo. O perdão da cruz é algo que não pode ser anulado, revogado, pois cumpriu tudo que era a ordenança da lei de Deus. Aleluia! O Rei dos Judeus, Ele cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Pilatos deixou a égide, a inscrição dos 3 idiomas que eu falei. O primeiro idioma é o hebraico, Rei dos Judeus. Na religião, Ele é Rei e Senhor.
O segundo idioma, rei dos judeus, no romano, para que a lei, que era a lei dos homens, pois Roma tinha o maior império daquela época, que ia desde a Etiópia, do norte da África, até Constantinopla. Meus irmãos, Roma era a potência, era quem dominava tudo, Diana. Era quem subjugava os povos, era quem determinava a moeda, era quem determinava o comércio, e até mesmo a religiosidade vinha lá do alto, vinha de Roma. Porém, Pilatos escreveu rei dos judeus na linguagem romana, para que na lei dos homens, Pilatos fez questão de dizer, ele é rei também. Meus irmãos, dentro da legalidade humana, dentro do direito humano, dentro do foro civil, o Senhor também é rei. Aleluia. Você já entrou no tribunal? Se você não tiver entrado no tribunal e tiver a oportunidade de ser júri, ou testemunha, ou só mesmo plateia, você vai perceber que eles colocam a mão sobre a Bíblia e fazem um juramento de dizer a verdade e somente a verdade. E se faltarem com a verdade, cometerão um crime de perjúrio e poderão ser punidos na esfera da lei. Agora que coisa interessante, a mão sobre a palavra de Deus. Na lei dos homens, ele permanece rei até os dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, Pilatos deixou também outra inscrição no grego. Aleluia. No grego, ele deixou a mesma inscrição, rei dos judeus, em Cristo, para que os homens soubessem que na cultura, no conhecimento, ele também era rei e Senhor. Se você procurar, meus irmãos, na Bíblia, você vai encontrar ciência, sabedoria, em toda a esfera que você imaginar. Deixa eu só lhe mostrar uma coisa interessante. Lá em Êxodo, capítulo de número 4, aleluia, capítulo número 20, perdão, versículo de número 4, o Senhor determina a lei. E quando entrega as tábuas da lei, tem um mandamento em específico, que o Senhor faz questão de dizer que nós devemos honrar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus é um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. O que eu estou querendo dizer para você? Que a Bíblia já está falando de genética. Geneticamente, depois que Mendel estudou a genética humana, ele comprovou que só até a terceira e quarta geração o homem tem parentesco com o outro. Depois da quarta geração já não tem mais parentesco. Espera aí, onde é que Moisés sabia de genética? Onde é que o povo daquela época já estudava genética? Ora, o nosso Deus é o Deus do conhecimento. Por isso Jesus é rei e Senhor do conhecimento também. E não há nada que possa apagar ou revogar tal inscrição que Pilatos escreveu ali. Por isso fique ciente. Se você procurar na Bíblia, você vai encontrar fatos extremamente comprovadores da poderosa mão de Deus no conhecimento. Observe, quando Isaías vai lá a Ezequias dizer o seguinte: ei, prepara a casa porque o Senhor vai te visitar, o Senhor vai te matar, chegou teus dias, organiza a casa que tu vai morrer. Ezequias volta o rosto para a parede e começa a dizer: Senhor, a reforma religiosa que eu fiz, não deixei os pagãos adorarem aqui, como eu me portei diante de ti, ó Senhor, olha para aquilo que tenho feito. Deus manda Isaías voltar e diz a ele: olha, o Senhor está te acrescentando mais 15 anos. E Ezequias pede um sinal, que o relógio de Acás retrocedesse. O tempo era marcado por um relógio de sol, onde a sombra determinava as horas. O tempo voltou, o espaço geográfico mudou por uns instantes para que entrasse em fuso e o próprio Ezequias tivesse a confirmação da parte de Deus que Deus tinha ouvido a oração dele. O que é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que eles estavam falando de geografia dentro da própria palavra do Senhor. Dentro deste manual de fé, de regra de conduta, o Senhor revela conhecimento. Os homens chegaram a um entendimento, irmão Elisete, de que o homem evoluiu do primata de um ser chamado símio, um macaco. Porém, observando tudo isso, eles esqueceram de dizer uma coisa. Quando o homem começou a estudar a composição dos ossos, ele encontrou um material, um sal mineral chamado sílica. E para quem não sabe o que é sílica, sílica é areia. Ou seja, o homem veio do barro? Meus irmãos, o nosso Deus, Ele é hoje,
ontem e o será para sempre. Não há ninguém que possa confundir o Senhor. A sua ciência é altíssima e grandiosa. Ele é Deus do conhecimento. Quando eu vejo Paulo dizer para os Coríntios, no capítulo 1, no versículo 28, na primeira epístola, ele vai trazer uma alusão para as nossas vidas que clareia tudo para nós no dia de hoje. Ele vai dizer que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então, meus irmãos, nós podemos entender que o Senhor é rei do conhecimento. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso nos traz, meus irmãos, um alento. Quando nós pecamos na ignorância, nós ainda temos acesso ao perdão. Porque o pecado deliberado, ele produz a ruína. E quiçá, teremos sorte de obter perdão pelas misericórdias de Deus. O pecado deliberado, meus irmãos, traz confusão. É como se você estivesse dizendo para Deus: Senhor, eu vou arquitetar, vou planejar e vou executar. Mas quando você peca pela ignorância, por não conhecer, por não saber, o Senhor te tem em cordéis de misericórdia. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus teve misericórdia de quem cuspiu a sua face. Jesus teve misericórdia de quem bateu com um caniço na sua cabeça. Jesus teve misericórdia de quem cravou uma coroa de espinhos no seu crânio. Jesus teve misericórdia de quem puxou as vestes e lhe rasgou as feridas das chicotadas que estavam grudadas na sua pele. Jesus teve misericórdia daqueles que estavam crucificam, pois eles nada conheciam de um Messias prometido que veio mudar, aleluia, a estrutura dos homens. Meus irmãos, o pecado da ignorância ainda tem perdão, mas o pecado gerado, deliberado, o pecado por alguém que conheceu o céu, esse aí é o pecado para a morte, é o pecado que não tem jeito, que a gente não caia na armadilha da blasfêmia, do pecado deliberado. Antes que a nossa mente esteja sempre atenta, sempre vigilante e obediente e temente à vontade do Senhor. Seja temente, irmão. Você não precisa ser um cristão muito cheio de autoridade e poder, não. Seja temente. Quando a gente começa com temor, a gente não peca, a gente vigia, a gente ora, a gente se consagra, a gente busca, e Deus vai acrescentando a fé nos nossos corações, a ponto de que logo, você nem precisa abrir a boca, a tua vida, o teu testemunho vão pregar na sua frente. Louvado seja Deus. Segundo clamor que nos chama a atenção, ele diz: em verdade vos digo, estarás comigo no paraíso. Para quem Jesus diz isso, irmã Diana? A Bíblia não diz, mas Flávio José, estudando os episódios da vida de Jesus, ele cita que o homem que diz isso se chamava Dimas Marinho. Dimas é o ladrão da cruz arrependido. Meus irmãos, se um ladrão, nos 45 do segundo tempo, ele estava bem pertinho de morrer, chegou a essa conclusão, olhando para ele: eita, esse homem aí é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Imagine nós que temos acesso à palavra. Imagine nós que temos alguém orando pela nossa vida. Imagine nós que temos em casa filhos, esposa, marido, cristão. Nós temos o dever e a obrigação de buscar ao Senhor, pois temos uma família, temos amigos que oram por nós. Nós não temos o direito de nos afastar da presença de Deus. Temos que buscar o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o por quando está perto, pois haverão dias, meus irmãos, que buscarão o Senhor e não o encontrarão. Buscarão a face do Senhor e não o acharão. Ele estará oculto, pois a porta da graça estará fechada. Não tardemos o nosso arrependimento. Antes busquemos ao Senhor de fato e de verdade. Olha o que diz o texto: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Haviam dois ladrões, irmão Francisco. Um era Dimas, que era o ladrão arrependido. Ele olhou para Jesus e repreendeu o outro ladrão: ei, nós temos pecado, mas esse homem aqui não fez nada não, deixa o homem aí, não importa não. E quando Jesus olha para ele, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino? E Jesus responde para ele: hoje eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, glória a Deus!
Não importa como você começa, importa como você termina. Às vezes tem gente, irmão, que começa cantando, pregando, rodopiando, orando e termina desviado. Não! O que importa é como vamos terminar. Como vamos entregar aquilo que Deus nos confiou. Lembra do que Paulo dizia, escrevendo a Timóteo? Completou o que ele? A carreira. Guardando a fé. Completou a carreira guardando a fé. Complete a sua carreira guardando a fé. Melhor é como você termina no Senhor e não como você começa. Às vezes a gente começa com muita coisa para se libertar, cheio de defeito, cheio de falha, cheio de erro, mas vai lutando, perseverando, até que no dia que o Senhor colher, você está pronto, aleluia, preparado. Mas isso, irmão, de que importa como você termina e não como você começa, não pode abrir nenhuma abertura para você achar: vou viver do jeito que eu quiser. De repente de morrer, eu me arrependo. Ninguém sabe o dia que vai morrer, não, irmão. Às vezes você está bonzinho em casa, sente um piripaque do nada aí, e vai bater no hospital e acabou-se. A velhinha da sua vida, acabou. Não sabemos. E às vezes, você que pensa que vai cedo, vai viver anos e anos, acompanhar neto, bisneto, tataraneto. A gente tem que confiar no agir do Senhor e entregar a nossa vida a Ele, irmão, o quanto antes. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta é a maior declaração, meus irmãos, que a gente possa querer ouvir. Já pensou? Nós chegarmos diante de Deus, irmã Diana, e Deus olhar e dizer assim: não te conheço. Ah, meu irmão, que decepção. Ah, que tristeza. Ah, que desespero. Ah, que angústia. Eu conheço gente que, se o pagamento do salário atrasar um dia, entra em desespero. Se passar um dia sem comer, entra em desespero. Agora você passar a eternidade fora do paraíso, quão grande não será esse desespero? Nem te conheço, meu filho. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas no teu nome eu curei, no teu nome eu orei, no teu nome eu preguei. Talento não garante vaga no céu. O que garante vaga no céu é vida devotada ao Senhor. Tem gente que prega, pula, rodopia, ora, faz prodígio, maravilha no nome do Senhor, mas a vida não está de acordo com a vontade de Deus. Eu vou te dizer por quê. Porque quando Deus quer usar de instrumentos, Ele usa até de uma jumenta. Lembra que a jumenta usou do Balaão? Então, meu irmão, se Deus quiser usar de alguém que não está com a vida ok, Ele vai usar para cumprir o seu propósito. É claro que é melhor que Deus use de alguém que está com a vida ok, mas para cumprir o propósito, Ele usa. Se não tiver outro, é aquele mesmo. Mas a vontade de Deus permanece soberana. Você lembra de Balaão? Me diga se Balaão errou com profecia. Errou nenhuma, mas era o profeta que de vez em quando pegava a graninha ali para poder profetizar. Mas as profecias ele não errou nenhuma. E quando ele quis profetizar segundo a vontade dos outros que lhe pagaram, Deus o exortou e ele não conseguiu falar nada. Para cumprir a vontade dele, Deus usa, independente de quem seja. Mas nós não, irmão. Nós queremos ser usados por Deus na condição de filho, na condição de temente, de obediente, de servo, de filho que tem intimidade. Louvado seja Deus. Olha o terceiro grau. Ele olha para a mulher chamada Maria e diz aí: eis aí teu filho, eis aí tua mãe. João, Maria agora será tua mãe e tu cuida dela, pois eu estou partindo. Glória a Deus. Meus irmãos, não despreze a missão que Deus te confiar. Pode ser a missão mais simples que possa parecer. Talvez Maria tivesse sido uma mulher que foi viúva de José e ficou em condição razoável, satisfatória financeiramente. Mas a ordem de Jesus é que João cuidasse de Maria. Às vezes a gente pensa: não, irmão, não preciso fazer isso aí não, tem outro que faça. Não, eu não preciso tomar parte disso aqui não, outro pode vir fazer. Se Jesus te confiou, faça. Se Jesus te entregou, desempenhe. Se Jesus te deu, não abra mão. Deus te deu uma família abençoada, não abre mão dela não. Deus te confiou pessoas para você cuidar,
cuide deles em nome do Senhor. Eu sempre costumo dizer, o homem cuida da mulher e dos filhos, a mulher cuida dos filhos, e quem cuida do homem? Deus. É desse jeito, e é assim que tem que ser, meus irmãos. Aleluia. O homem protege a mulher protege os filhos honram pai e mãe, mas quem cuida do varão é Deus. Temos um ser todo poderoso para cuidar de nós. Não precisamos de ficar com esse lado atacado, sofrido, sentimental, de que qual é o ser humano que cuida de mim? Eu não tenho uma mulher para cuidar de mim, eu não tenho um filho para cuidar de mim. Largue a mão de ser frouxo. Você tem Deus para cuidar de você. Confie em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Glória a Jesus. Meus irmãos, o quarto brado é um brado que chama a atenção. Porque este brado, irmão Elisete, Jesus declara toda a sua humanidade. Ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está dizendo: Senhor, por que você está longe de mim? Muita gente vai dizer: mas Jesus e Deus não era assim? Era, até o dia que Jesus carregou o meu pecado e o seu pecado. Quando Jesus carregou o meu pecado e o seu pecado, Ele se separou de Deus por instantes. Quando Jesus carrega o pecado da humanidade, Ele se aparta do Pai, porque Deus não tem união com o pecado. Por acaso há união entre trevas e luz? Por acaso há união entre bem e mal? Por acaso há união entre o pecado e a virtude? Não há. Então o Senhor Jesus se encontrou apartado de Deus por alguns instantes, ao carregar o pecado da humanidade. E Ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Ele lama sabachthani. Mas por que Ele diz isso, meus irmãos? Porque Ele se sentiu desamparado. Ora, foi a única e exclusiva vez que Ele não esteve ligado com o Pai. Vocês lembram que há uma trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Foi o único momento que Ele teve apartado, ao carregar o pecado da humanidade. Há uma dor tremenda. E aí, meus irmãos, eu não sei como é que o ser humano quer viver apartado de Deus. Se o Cristo dá o exemplo que viver apartado de Deus, a dor é grande, que você grita, que você brada, que você abre o berreiro, dizendo: Senhor, por que me desamparaste? Não fica longe de mim. Talvez um homem que é chamado segundo o coração de Deus foi o homem que mais pecou. Pensa num caboclo para pecar, Davi. Davi pecou de todo jeito, irmão, que você imaginava. Davi pecou por orgulho e vaidade. Davi pecou por adultério. Davi pecou por uma série de coisas, até homicídio. Mas se tem uma coisa que ninguém retira de Davi, é aquilo que ele almejava. Ele que escreve o Salmo 62, dizendo que assim como a costa anseia por água, a minha alma tem sede de ti. É esse mesmo que diz: Senhor, pode me tirar o reino, mas não tira de mim a tua presença, não. Senhor, que caia a tua mão sobre mim, mas não a mão do homem. Tira tudo que o Senhor quiser tirar, mas não me tira a tua presença. Davi valorizava a presença de Deus mais do que qualquer coisa. E Jesus dá este exemplo aqui para nós, para que a gente venha entender nas nossas vidas que a gente pode perder tudo, menos a presença. Pois com a presença de Deus, a gente consegue reaver tudo aquilo que a gente pensa que a vida ou o inimigo possa ter tomado. A gente consegue restituição quando temos Deus do nosso lado, quando temos o Senhor do nosso lado, nos ajudando a triunfar. Meus irmãos, o quinto brado é um brado que está descrito lá em Mateus. Perdão, em João. Ele diz que tem sede. Ficamos com a indagação: sede? Mas ele não é 100% Deus? Mas também era 100% homem. Jesus faz questão de mostrar que mesmo alguém tão espiritualizado sofria também com necessidades físicas. Ora, meus irmãos, sejamos sábios. O Senhor tem poder de curar? Tem. Mas se você é dependente de remédios, não deixe de tomar seu remédio, não. Tome. Eu me preocupo muito, sabe, meus irmãos, quando as pessoas espiritualizam demais as coisas. Irmão, eu vou para o monte porque me disseram que eu tenho que fazer o jejum e se eu fizer eu vou ser curado. Aí o irmão é diabético. Quem é diabético tem que comer de 3 em 3 horas, senão tem uma hipoglicemia, que é uma queda brusca do nível de açúcar no sangue, que pode levar à morte.
Aí como é que uma pessoa nessas condições vai fazer jejum? Meus irmãos, o Senhor pode curar? Pode, perfeitamente, eu creio. Eu creio, meus ossos creem, minha pele crê. Não vou dizer que meu cabelo crê porque caiu, mas posso dizer, meus irmãos, que eu creio no milagre de Deus. Mas se Deus não realizou, quem sou eu para estar inventando coisas, fugindo daquilo que é secular para espiritualizar? Discernimos todas as coisas espiritualmente, meus irmãos. É com sabedoria de Deus, é com autoridade de Deus. Ele teve sede, uma necessidade humana. Nós temos necessidades humanas, não somos seres divinos, somos seres espirituais, somos, mas ainda estamos em uma estrutura carnal, humana, animal, que necessita de ser nutrida, alimentada e cuidada. Ah, irmão, agora eu não quero saber mais da vida não, é só orar. Aí tá, 24 horas na igreja, não cuida da família, o diabo destrói. Não cuida do corpo, o diabo destrói. Não cuida da saúde mental, o diabo destrói. Seja equilibrado, cresça em graça, cresça em conhecimento. Busco a Deus em oração, busco a Deus para cuidar da minha família, busco, estou com eles, estou. Faço a minha parte, faço. Cuido da minha saúde mental, cuido. Meus irmãos, a quantidade de gente que sofre danos psicológicos porque confundem a coisa secular com a coisa espiritual, não está no gibi. Tem gente que tem medo de dar a paz do Senhor ao outro, de olho fechado, porque acha que vai derrubar o irmão. Tem gente que tem medo de se aproximar perto de alguns irmãos, mas não, esse irmão aí tem revelação, ele vai revelar o que aconteceu, o que aconteceu na minha vida. Que conversa é essa, meus irmãos? Não podemos espiritualizar e nem secularizar tudo. Discernimos tudo pelo poder da palavra e do Espírito Santo. Sexto brado, está consumado, já falamos aqui. Ele consumou o plano de salvação. Sétimo brado, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí, meu irmão? Você tem entregado o seu espírito nas mãos de quem? Aqui você tem entregado as tuas orações toda noite. Se é que tem orado. Meus irmãos, é um dado alarmante. Isso não é dado nem de membro, viu? É de liderança. Há um dado de pesquisas que dizem que mais de 70% da liderança das igrejas não leem a palavra nem 15 minutos por dia. Como é que vão alimentar o povo? Como é que vão se alimentar? Como é que vão ter intimidade? Meus irmãos, é preciso mergulhar na palavra de Deus, é o caminho. Tudo passa, a palavra permanece para sempre. Não há outro meio de um homem chegar ao escape de sua alma, senão por intermédio da palavra que o conduz a Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Quero convidar ali o diácono velho para estar entregando os elementos da ceia. E a igreja, por favor, fica de pé. Nós vamos orar pelos símbolos da ceia, o pão e o suco de uva, que representam o sangue e o corpo de Cristo, que foi partido por nós. Senhor nosso Deus e Pai, eis ali, meu Senhor, o pão comum feito pelo homem, meu Senhor, mas que nesta noite nós oramos e consagramos ao teu serviço. Está ali, meu Senhor, pronto, Pai querido, para ser ofertado aos irmãos. Que toda impureza terrena e humana caia por terra. E que seja agora, meu Senhor, símbolo do corpo do teu Filho que foi partido por nós. Eis ali também, Senhor, o suco de uva, feito, Senhor, por mãos humanas. Que agora, meu Senhor, representa e simboliza o sangue do teu Filho que foi vertido para nos salvar. Consagrado está o teu serviço, meu Senhor. Que seja, meu Senhor amado, distribuído entre nós como símbolo da nova aliança, testamentada no sangue do teu Filho, Jesus. Que haja, meu Senhor, sobre nós presença, que haja sobre nós, meu Senhor, ao tomar a tua ceia, uma união mística entre a igreja e o Cordeiro. Que assim seja, para a honra e glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Quero convidar aqui a irmã Silene para louvar o Senhor. Enquanto isso, o diácono Ed vai entregar a ceia ao povo de Deus. A irmã Silene é irmandade, glória a Jesus, louvando o nome de Jesus.
Sal da igreja não pode ser orando. O Inário. Deus está aqui, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores, sim. Na presença de Deus eu louvarei a ti louvores. Amém. Glória a Deus. Os que puderem ficar de pé, fiquem. Os que não puderem, sentados mesmo. O Senhor, em 1 Coríntios 11, 23, usa de Paulo para dizer à igreja as instruções da ceia. Paulo disse que recebeu do Senhor o que também havia sido ensinado, que na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e o partiu, dizendo: tomai e comei, enchei meu corpo que é partido por vós. E semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: esta é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que comeis e bebeis em memória de mim. Porque sempre que comeis o pão e bebeis o cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Os irmãos podem se apropriar do pão e em seguida do cálice.